A vida que você está vivendo hoje é resultado das decisões que você tomou ou a falta delas. Então hoje eu quero falar sobre o poder da decisão. E aqui a gente vai entender por que muitas vezes você procrastina quando está diante de uma decisão. O que faz você se sabotar quando você está diante de alcançar algo novo, algo que você sempre sonhou, sempre desejou. Aquilo está próximo de se tornar uma realidade, você sempre arruma ou cria uma desculpa para não acessar aquilo. Então, isso, às vezes você se pergunta, por que acontece? Isso acontece não é porque você tem falta de vontade, ou porque você não tem conhecimento, ou porque você não é uma pessoa inteligente. É porque existe uma programação que está automático no seu subconsciente, que pelas experiências passadas, isso foi criado e os seus comportamentos é apenas um reflexo, e essa programação determina os seus comportamentos e os seus resultados. E a decisão, ela é essencial nesse ponto, porque quando você foi programado para não prosperar, quando você foi programado para não crescer, para não entrar em novos desafios, tudo o que acontece na sua vida adulta, você sempre vai arrumar um jeito de se sabotar, porque isso está programado. Ainda que você deseja, ainda que você anseia em estar naquele lugar, naquele novo ambiente, ter aqueles novos resultados, mas a programação que está rodando não valida você acessar aquele lugar. E aí a sua mente, ela cria situações para você se distrair, para que aquilo não aconteça na sua vida. E isso é uma programação mental. E eu tenho um curso, juntamente com a minha esposa, que é o Reprograme-se. É um curso, um método que ele traz o passo a passo, como você identificar essas crenças, como você ressignificar e como você entrar numa repetição progressiva, onde você vai entender e identificar por que você às vezes não acessa lugares que você deseja, ou ambientes, ou ter novos resultados, ou alcançar aquela realização que você tanto sonhou. Então, lá dentro do Reprograme-se, você vai entender isso na prática de uma forma muito mais profunda. E além dessas 3 aulas que eu te falei, você vai ter uma aula bônus, onde eu vou falar sobre identidade, propósito e governo. Então, o que está por trás de tudo aquilo que impede de você crescer, de você prosperar, de você alcançar seus objetivos? Então, não é porque você tem falta de vontade, é porque existe uma programação antiga que já está instalada no seu subconsciente. Mas antes eu quero falar o poder da decisão, o poder que tem uma tomada de decisão. Todas as decisões você vai ter que abrir mão de algo em benefício de outra coisa, em benefício daquilo que para você é importante, que para você é prioridade. Não existe uma tomada de decisão aonde você vai ganhar 100% nela. Você vai precisar deixar algumas coisas. E se você não entender que nós precisamos desapegar de coisas, de pessoas, de ambiente, você nunca vai conseguir tomar uma decisão que vai levar você para um próximo nível. Você pode adquirir conhecimento, você pode ler, você pode até conviver com pessoas, mas se você não tomar a decisão, você pode até ter fé, você pode até entender, às vezes, da palavra de Deus, você pode até entender coisas importantes, mas se você não agir, não tem resultado. Se você não tomar uma atitude de transformar tudo aquilo que na sua vida está sendo algo que você está infeliz, que você está insatisfeito, se não houver uma decisão, se não houver uma revolta de uma vida escassa, de uma vida improdutiva, de uma vida que você está sempre rodando na mesma rotina e tendo sempre os mesmos resultados, você sempre vai permanecer no mesmo lugar, com boas intenções. O que muda a sua vida não é boas intenções. O que muda a sua vida não é só conhecimento e inteligência, mas é decisão. Quando você decide fazer algo que você nunca fez, as oportunidades, elas vão se abrir para você. Porque não adianta você só ter a fé. A fé sem a obra, ela é morta e não tem resultado. Então, o que gera o resultado, o fruto, é a decisão. Você acredita
mas também você decide. Ou seja, a fé sem obra, ela é morta, mas a fé com a atitude, com a ação, ela é uma fé abundante, uma fé produtiva, uma fé que tem resultado. Então, quando a gente olha até para a própria Bíblia, a gente vê a história de muitos personagens, como Noé, como Abraão, como Davi, Isaac, Jacó. Todas essas pessoas, elas creram em Deus, mas elas agiram em Deus. Todos aqueles que creram e agiram, eles acessaram o sobrenatural. Eles acessaram aquilo que um dia era uma visão, que fazia parte da sua imaginação. Eles tomaram a decisão, mesmo sem ver, mas eles creram, mas eles tinham apenas a visualização da promessa. Mas mesmo assim, eles agiram. E quando eles agiram, a porta se abriu para que eles pudessem viver o sobrenatural. Agora eu quero falar uma coisa para você muito importante. Tanto a fé quanto o medo exige você acreditar em algo que você não pode ver, mas a escolha é sua. Ou seja, o medo que às vezes te impede, bloqueia de você tomar uma decisão, você não vê. Mas pelo medo, se você agir nele, você não consegue ter a atitude de tomar uma nova decisão. E a fé é a certeza daquilo que também você não vê. Então, ambos ele faz parte de uma escolha. Qual é a escolha? O medo ele faz você continuar num lugar de conforto, de segurança. A fé te leva para um lugar de desafio. A fé te leva para um lugar de rompimento, de crescimento, de avanço. Então é esse lugar que nós queremos ir. E é este lugar que eu vou falar com você hoje. Qual é o lugar que você deseja ir? Você quer continuar no medo, procrastinando, dando desculpa? Ou você quer entrar num novo desafio e crendo e tendo a atitude e tomando a decisão que aquilo que você deseja realizar vai acontecer? Não é porque você simplesmente crê, mas é porque você crê e toma a decisão. Você tem fé e uma atitude. E é isso que abre as portas e é isso que faz você acessar o sobrenatural. E aquilo que antes era apenas uma imagem, aquilo que antes era apenas parte da sua imaginação, através da fé conectada com a atitude, ela traz à existência aquilo que não existe. E isso não é mais uma imaginação, mas isso tornou uma realidade a partir do momento que você deu o primeiro passo de tomar uma decisão. Então a decisão é uma das coisas mais importantes. Se você não decidir, nada acontece. Por que muitas pessoas elas não conseguem tomar decisões? Por causa do medo. Ou seja, pior que uma decisão mal tomada é a indecisão. A indecisão é um hábito que na maioria das vezes inicia-se lá na juventude. Permanece por muitos anos no ensino médio e até mesmo na faculdade. Quando você não tem clareza e certeza de propósito. Ou seja, a maior deficiência do sistema educacional é o fato de não ensinarem e não incentivarem o hábito de tomar decisões definitivas. Ou seja, a escola, a faculdade não te ensina a tomar decisões. Decisão é algo muito pessoal, é aquilo que está no seu coração. E quando você tem um entendimento de quem você é, e dentro desse método, dentro do Reprograme-se, você vai entender quem é você, qual é o seu propósito e por que você está nesta terra. Então, quando você tem um entendimento quem você é, você ativa a sua identidade e essa identidade ativada, ela clarifica o seu propósito. Quando clarifica o seu propósito, nenhuma opinião, nenhuma justificativa, nenhuma desculpa vai te parar. Porque quando você tem um destino clarificado, nada te para. Porque tudo aquilo que você deseja realizar, ele está dentro de um propósito que você ainda não clarificou. Então, por isso que a decisão é uma das coisas mais importantes. Mas você pode perguntar, Ramiro, por que às vezes eu não consigo decidir? E dentro desse programa, dentro desse método que a gente tem, eu ensino você por que às vezes você tenta fazer algo e não consegue. Porque é muito mais fácil as pessoas darem desculpa ou criar uma desculpa para esconder a sua própria fraqueza.
Se ela usasse esse tempo para corrigir-se, não haveria necessidade de criar tantas desculpas. Ou seja, as pessoas perdem muito tempo dando desculpa. Mas o que é a desculpa? O que é essa procrastinação que está por trás da desculpa? É apenas uma programação para esconder a sua fraqueza. O que é o julgamento? Quando você ataca alguém, ou quando alguém está destacando, ou quando alguém está crescendo, você julga, você aponta o dedo. Aquilo é apenas uma projeção que você faz. Ou seja, aquela pessoa é apenas um espelho para você. E aquilo que você vê de ruim nela, não é que está nela, é apenas um espelho que está refletindo as suas próprias atitudes. Então, quando você tem o entendimento e a sabedoria de que quando você está num propósito, você não dá desculpa e nem tampouco aponta aquilo que os outros estão fazendo. Você foca e decide tudo aquilo que faz, e você toma a decisão com base em tudo aquilo que faz parte do propósito que Deus tem para você. E você já não se importa mais com os outros, mas você se importa só com um objetivo, de como ajudar a outra pessoa crescer, desenvolver, prosperar, fazer ela ter melhores resultados. Então você vai começar a multiplicar aquilo que o Senhor colocou. Porque quando você não multiplica, você sempre vai atacar e criticar aquelas pessoas que estão multiplicando. Isso faz parte do seu inconsciente coletivo. Às vezes essas decisões, esses ataques, você nem sabe o porquê faz, mas é apenas para esconder uma fraqueza que você tem. A vulnerabilidade, a fraqueza, é muito ruim alguém expor, mas quando você tem a capacidade e o entendimento que isso faz parte do seu crescimento, e não importa que às vezes você se pareça um pouco vulnerável para que você cresça, o importante é você não parar. O importante é você começar a tomar novas decisões. Porque às vezes você fica tão preocupado em fracassar. Lembre-se de uma coisa. A causa mais comum do fracasso é o hábito de desistir. Tudo você desiste. Tudo aquilo que é complexo, tudo aquilo que você às vezes não tem domínio, tudo aquilo que é desconhecido para você, você desiste. Por quê? Porque você não quer fracassar. Porque você acha que você tem que fazer tudo perfeito. Não existe perfeição naquilo que você acredita. Não existe perfeição. Ou seja, perfeição às vezes na sua cabeça é você não errar. Você vai errar. Não tem como você entrar num novo desafio e às vezes você não ter erro ou não fracassar. Mas entende, o fracasso faz parte do processo de pessoas fortes, pessoas que não desistem. Se você não desistir, mesmo com fracasso, mesmo às vezes com vontade de desistir, mais cedo ou mais tarde, se você não desistir, você vai alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, quando você entende que aquilo que você deseja realizar está a um passo de uma decisão que você ainda não tomou. Por que às vezes você não entende por que você não consegue? Porque existe uma programação instalada na sua mente. Como que você entende isso? Eu vou trazer uma explicação bem simples para você sobre a consciência e o inconsciente. Você tem a mente consciente e a mente subconsciente. De uma forma bem simples, a sua mente consciente, ela é responsável pela tomada de decisão. Ou seja, essa mente consciente, que é o córtex pré-frontal, ela é responsável por planejamento, organização e tomada de decisão. Ou seja, essa é a mente racional. Essa mente racional, ela determina 5% dos seus comportamentos. Mas abaixo dessa mente consciente, existe a mente inconsciente. E a mente inconsciente é onde está enraizado os seus traumas, bloqueios, crenças, valores, hábitos. Então, ali está enraizado tudo isso. Ou seja, a mente sua inconsciente, ela domina 95% dos seus comportamentos. E muito desses comportamentos você nem percebe, porque ele já está automático. Como que cria-se uma crença? Através de duas coisas.
por repetição ou por alto impacto emocional. Como que isso funciona? A nossa mente subconsciente, ela é responsável por 95% do nosso comportamento. Porque lá na sua infância, do 0 aos 7 anos de idade, a sua mente consciente, que é a mente da razão, que ela tem o poder de aceitar ou rejeitar, ela não era formada ainda. A sua mente consciente, ela só começa a ser formada a partir dos 7 anos de idade. Antes, a sua mente subconsciente, ela é como um campo fértil. Então, tudo aquilo que você ouviu, viu, sentiu e experienciou, aquilo ficou programado no seu subconsciente. Se você viveu num ambiente de escassez, de briga, de humilhação, de falta, então a sensação foi moldando o seu subconsciente. Ou seja, se lá na sua infância você ouviu que você não é capaz, que você não consegue, que você é burro, na vida adulta, certamente você vai ter um bloqueio, uma crença de aprendizado, uma crença de incapacidade. E quando na vida adulta você vai tomar uma nova decisão, você vai entrar num novo desafio, essa crença ela salta. Ou seja, ela vai falar o quê? Você não é capaz, não mexa com isso. Você não é inteligente, não mexe com isso. Porque lá na infância foi enraizado no seu subconsciente a crença de que você não é capaz. E quando você cresce, essa crença, ela não muda. A experiência que você teve, emocional, o emocional, ele não amadurece. O que amadurece é o seu eu. Mas para você mudar essa crença, não é de forma racional, mas é de forma emocional. O seu subconsciente ele é programado por duas formas, ou por repetição, ou por impacto emocional muito forte. Lá na infância, você foi programado pelas emoções. Então, quando você cresce na vida adulta, essas emoções ela vai saltar esse mecanismo. Por quê? A sua mente subconsciente ela foi criada para te proteger, não foi criada para fazer você crescer. É por isso que você tem que ter a percepção das crenças, ressignificar, ou seja, fazer o processo de mudança e você começa a repetir essa nova crença fortalecedora. E dentro desse método eu ensino passo a passo como você fazer isso e alcançar os resultados. Talvez você é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que estuda, mas na hora de tomar uma decisão, na hora de repente falar em público, na hora de expor, você trava. Não é porque você não é capaz, é porque às vezes você está numa programação de uma crença de incapacidade. E quando você vai se expor para algo que exige de você um conhecimento, mesmo você tendo essa crença, ela entra em atividade, ela ativa, ela fala, isso não é para você. Se você falar, você vai ser humilhado, porque lá na infância você foi humilhado. E quando você faz esse movimento de mudança, isso traz uma nova percepção. E quando você repete essa nova percepção, você vai criando uma crença fortalecedora. Como que você vai criando uma crença fortalecedora? Com micros resultados. Aquilo que você fala que vai fazer, faz. Mesmo que seja pequeno, porque micros resultado, ele vai trazendo uma autoconfiança. Ou seja, quanto mais você repete, mais confiante você fica e mais decisões a novos desafios e mais decisões você vai tomar, porque você entendeu que você não é mais aquela criança. Você cresceu e você, como adulto, entendeu que você pode gerenciar e ser responsável pelas suas decisões. Eu espero que essa mensagem, que esse conteúdo possa trazer percepções e fazer você romper e tomar novas decisões. E se você foi tocado e se você quer aprender mais e ir mais fundo sobre esse assunto, assiste os meus vídeos anteriores, ou se você quer romper de uma forma mais rápida, acesse o nosso curso, está disponível e que eu tenho certeza que você vai passar por um processo de transformação e você vai romper e vai conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, compartilha essa mensagem, curte, inscreve no canal se você é novo aqui, para que o YouTube, toda vez que eu produzir um novo conteúdo, ele te entrega, porque toda semana tem conteúdo novo no canal. E eu espero que essa mensagem tenha trazido uma percepção ou de alguma forma te ajudado em alguma área da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo conteúdo.